Vamos lá, continuação da leitura do livro Copyright de Paulo Macedo, volume 1, com o tema O Método Centenário de Escrita Mais Cobiçado do Mercado Americano. Prefácio de André Cia, copyright que faz milhões, editora DVS. A gente parou no capítulo 8. A persona, a voz que ouvimos todos os dias em todas as reuniões é a voz da empresa. Não ouvimos os clientes. Se você quer saber como impulsionar seu conteúdo, pergunte aos seus clientes. Adele revela. Agora vamos destrinchar um pouco mais o assunto persona. É claro que é possível vender sem ter uma persona definida, mas se você defini-la antes de partir para o ataque, poderá ser certeiro com suas comunicações, tornando seu copyright mais assertivo e poderoso. Mais preciso alertar sobre uma coisa: definir uma persona que te possibilite estourar de vender não é uma tarefa simples. As empresas que têm sucesso em vendas costumam contratar um profissional especializado em estudar e definir personas, o que pode economizar muito tempo e aumentar os resultados em vários indicadores. Mas, afinal, o que é persona? O nome completo é Buyer Persona, Customer Persona ou Avatar. Mas vamos focar no nome mais simples e popular, persona. Podemos dizer que persona é basicamente uma representação ideal de um cliente, que ajuda a revelar perfis psicológicos e emocionais que você deve abordar na sua comunicação. A persona deve funcionar como uma amiga das suas estratégias de copywriting. Ela deve ter o nome de uma história, um nome e uma história. Ela deve ter um nome e uma história, ter sentimentos e objetivos de vida, como um personagem de um filme. É exatamente isso. Trate essa estratégia da mesma maneira que os diretores e roteiristas tratam seus protagonistas. Mais à frente, retornamos com esse assunto. Mas antes, é importante que você saiba, é a persona que vai definir quais são os parâmetros fundamentais da linguagem persuasiva com seu público. Isso porque ela simula o cliente, buscando humanizá-lo ao máximo. Reflete sobre seus gostos e preferências, como é seu cotidiano, como ele se comporta e o que ouve, vê quais são os seus sentimentos predominantes sobre a realidade. Em suma, as pessoas são arquetipos que revelam como pensa um cliente que vai comprar de você, permitindo elaborar estratégias de marketing mais certeiras, sabendo que irá comprar de você. Fica mais fácil fazer com que o texto convença com o cliente com o cliente e o convença da compra. Mas de quantas pessoas você precisa para acertar em cheio na estratégia? Quantas pessoas precisamos desenvolver? Depende de quantas maneiras você é capaz de alcançar o mercado e de quantas formas você precisa para atingir isso. Adele revela, presidente de Bahia Personas Instituto, é interessante criar mais de uma persona, principalmente se você costuma trabalhar com vários produtos, serviços ou diferentes públicos, mas recomendo que você não utilize mais de 5 mais que 5. Aliás, na minha opinião, o ideal são 3. Desta maneira você acaba focando o seu conteúdo em quem realmente interessa, evitando gastar tempo e recursos com uma parcela pequena de compradores. É importante que, assim como no meu filme, existem os personagens principais, os protagonistas, você tenha as personas, que são os que realmente têm potencial para virar clientes. São estes que você deseja atingir
com o conteúdo. São os personagens principais de um filme que fazem o papel de se conectar com os espectadores e, por meio das histórias, os fazem se identificar com o sonho ou com a dor deles. Da mesma maneira, a sua persona precisa ter conexão com o seu público. Dentro do seu público-alvo, você pode tirar essas personas e conseguir atingir consumidores mais específicos e qualificados para a compra. E é dessa forma que você consegue segmentar sua cópia. Persona definida. Nome. Exemplo. Marta Jimenez dos Santos. Idade 36 anos. Profissão. Administradora. Salário R$ 2.758 ao mês. Família. Marta é casada há 5 anos com supervisor de solda, Júlio, e tem uma filha de 2 anos, a Camila. Sobre a personalidade e o dia a dia de Marta. Tranquila, decidida, tolerante, revela bastante as coisas, mas quando tem que ser firme, não hesita em ser. Tem uma boa relação com o marido, às vezes se chateia com ele, mas como não costuma guardar raiva, está sempre bem. Marta é apaixonada por sua filha e faria de tudo para vê-la bem. Às vezes fica ansiosa para chegar no fim de semana e poder passar mais tempo com a pequena. Marta não é desleixada consigo mesma, mas sente que deveria se cuidar mais. Ela vai ao dentista de 3 em 3 meses e ao médico de 6 em 6. Seu nível de vaidade é médio. Ela gosta de andar bonita e bem arrumada. Valoriza seu corpo e mantém uma dieta razoavelmente saudável. Sobre a atitude profissional. Marta é administradora de uma clínica de exames médicos, a Biotech Exames Clínicos. Ela está lá há 2 anos e meio. Trabalha de segunda a sexta entre o horário comercial, de 9 às 18. E sábado até às 13 horas. Mas sempre fica depois do horário para agilizar tarefas e resolver questões referentes ao trabalho. Sobre o jonete. Aquele osso soltado na lateral do pé que incomoda. Marta vem sofrendo com a jonete há algum tempo. Sente desconforto constante e em dias esporádicos sente dores. Como é vaidosa, mas usa sempre calçados fechados quando vai trabalhar ou sair com o marido e a filha. Ela sente falta de usar calçados abertos, principalmente nos fins de semana, mas a vergonha do pé torto a faz desistir de usar rasteirinhas ou melissas. Ela não gosta de mostrar o pé, nem para o esposo em casa, mas isso se torna inevitável. Marta não gosta da ideia de fazer cirurgia. Apesar do incômodo, vergonha e dor, ela não cogita se submeter a uma operação. A mãe de Marta, Gilda, de 52 anos, também sofre disso. Nível de consciência sobre o problema. Levemente formada, andou lendo artigos sobre o problema, já se consultou com o médico e já apostou numa injeção para aliviar a dor, que não resolveu. Algumas falas de Marta sobre o problema. Estou com jonete incomodando há alguns anos. Já fez infiltração, injetação, um medicamento diretamente na área da dor e não resolveu. Não gosto da ideia de operar o pé. Apesar de feio, cogito uma alternativa, um modelador, quem sabe. Eu algum calçado ortopédico. Eu e minha mãe sofremos muito e nenhum calçado fica bom, incomoda muito. Está cada vez mais saliente e doente mais. Eu vi um caso de uma moça que fez cirurgia e anos depois o osso cresceu novamente. Não aguento mais isso. Não consigo nem usar um salto em nada. Tenho vergonha desse osso torto. Parece até que é outro dedo. Quando vou fazer unha, fico com vergonha. Sobre os hábitos de compra de Marta. Marta não é descontrolada com o consumo, mas também não é pão duro. Quando tem vontade de comprar algo ou
ou quando precisa, não hesita em adquirir. Compra em shopping, em lojas e já comprou algumas vezes pela internet. Uma delas teve problema com a entrega, o que o fez ficar mais resistente com compras online. Marta tem cartão de crédito Mastercard com limite de R$ 1.300. Usa o Banking Light para quase tudo e paga muitas coisas à vista. Como construir sua persona. Se você já entendeu as definições e quer logo construir a sua persona, as suas personas, aqui vão algumas dicas rápidas. Não se baseie em palpites. Se você já trabalhou com vendas físicas, deve ter percebido que muitas delas acontecem com as pessoas que você menos espera. Isso ensina uma grande lição. Nem tudo que parece é. Em outras palavras, você pode acabar definindo a sua persona pelo palpite ou por quem você acha que tem maior chance de comprar. Mas, na verdade, o seu potencial cliente pode estar em direção oposta que você está indo. Use dados do Google Analytics. Para não se basear em achismos, você pode usar a ferramenta do Google Analytics. Nela você consegue identificar como o público pesquisou e chegou ao seu site. Ou seja, você consegue mensurar os resultados dos seus conteúdos, sabendo exatamente de onde as visitas estão vindo, se foi do e-mail, marketing, tráfego orgânico, seu tráfego pago, anúncios, redes sociais, etc, etc. Mas, apesar da ferramenta ser importante para mensurar os resultados dos seus conteúdos, aconselho que você utilize as próximas dicas para definir uma persona. Converse com o público. Se você quer saber como impulsionar seus resultados, pergunte a seus clientes. A melhor maneira de saber o que uma pessoa pensa é se comunicando com ela. E você também pode fazer isso por meio dos clientes que você já tem. Fica mais fácil coletar informações com os padrões de comportamentos e perfis da sua persona, como faixa etária, salário, hobbies, sonhos, problemas, gêneros, etc. Aliás, o modelo acima, criado como pode ajudar você. Existem algumas técnicas que você pode aplicar para conseguir construir personas fiéis à realidade e que sejam úteis para o seu marketing. Conte com um especialista. Faz parte de uma boa estratégia de conteúdo contar com a elaboração da persona, pelos vários motivos que você já viu aqui. Se você já contratou um profissional de marketing, ou seja, um copywriter, converse com ele para que você elabore as personas juntos. Você pode entrar com o seu conhecimento e ele com conhecimento técnico. Dessa maneira, você garante fazer algo realmente relevante, que melhore seus resultados a partir de hoje. Origem da persona. Apesar de ser um conceito amplamente empregado em estratégias de marketing, nos nichos de mercado mais diversos, a persona surgiu no contexto de criação de tecnologia. Aliás, a área de tecnologia é mestra na arte de estudar personas. As novidades lançadas no mercado sempre são minuciosamente estudadas para priorizar a experiência de seus usuários. A Apple é um grande exemplo e vamos tratar disso mais adiante. A primeira vez que o conceito foi utilizado, mais precisamente pelo Bayer Persona, foi com o empresário Alan Cooper, em 1983. Ele foi contratado para desenvolver um software de gestão de projetos para uma outra empresa. E este foi o grande desafio. Para entender como programar o código desse software, era necessário que os desenvolvedores entendessem para que tipo de usuários eles estavam programando. A ideia de Alan Cooper foi estudar os clientes mais importantes daquela empresa, além de entrevistar colegas que poderiam ter o perfil dos usuários do futuro software. Dessa forma, ele conseguiu personificar
um usuário fictício chamado Kate, baseado em todas as informações obtidas por esse processo. A persona Kate ficou muito próxima aos hábitos reais dos clientes, e foi assim que ele conseguiu com que os programadores que jamais teriam contado com os clientes conseguissem se colocar no lugar do usuário para obter um software de boa usabilidade. A experiência com o conceito de persona foi um sucesso, tanto que Cooper acabou replicando a estratégia em outras experiências. Aí sai daí, praga. Até que em 1998, através do seu livro publicado com o título de Os Loucos Estão Controlando o Sanatório, Alan Cooper usou oficialmente o termo persona. No caso, ele diferencia buyer persona, que representa o futuro cliente que ainda não fez uma compra, e user persona, que é o cliente que já passou pela experiência de compra. Fim da leitura. Próxima leitura a gente vai ler o papel da persona na construção da copy. Então, como você pode perceber, a gente já leu todo o capítulo 8. Quer dizer, estamos lendo o capítulo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 do livro Copyright de Paulo Macedo, o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano.